E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Esse é o último vídeo da saga de balanceamento para iniciantes. Se você chegou aqui é porque você já está especialista em balanceamento. Ô professor, essa 10 aí eu não sei fazer. Meu Deus, que é isso? Que negócio gigante. Não, calma, meu filho. A gente vai conseguir fazer sim. Relaxa, fica tranquilo, viu? Vamos começar aqui então, sem enrolação, mais uma vez, nosso último vídeo, nível difícil, viu? Então, paciência na hora de fazer, tá? Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui na questão 8, nos produtos eu tenho o que? Eu tenho um carbono, certo? E nos reagentes eu tenho 3 carbonos. Eita, já vimos aí que provavelmente pelo método das tentativas a gente vai ter que multiplicar aqui por 3, mas vamos ver o resto. Desse lado eu tenho 3 oxigênios e desse lado eu tenho apenas 2 oxigênios, tá faltando um, certo? Eita, e agora, professor, hein? Se eu fiz aqui 3 vezes 2, vai ficar 6. Então, na verdade, eu tenho 7 oxigênios e não apenas 3, né? 3 e 2, enfim. Eu tenho 7 oxigênios, não tenho 2, não tenho 3, não tenho 4, enfim. E agora? Acho melhor a gente partir aí para um outro elemento. Vamos pro hidrogênio aqui, o H2. Hidrogênio, desse lado aqui dos reagentes, eu tenho 8 e do lado dos produtos eu tenho 2, exatamente. Então aí é uma diferença de 6, né, pessoal? Se eu pego e multiplico aqui por 4, eu vou passar a ter 8 hidrogênios desse lado aqui também, do lado dos produtos, o que vai condizer com os meus reagentes, então, certinho. Mas aí eu passei a ter, então, 4 oxigênios aqui e 6 aqui. E agora, hein? Eu tenho 10 oxigênios no total. O que eu faço? Se você tem 10, muito fácil. Multiplique aqui por 5. 5 vezes 2 é 10, não é? Só isso, professor. Só isso. Você acha que tá difícil? Tá fácil, cara. Olha aí. Finalizado. Tendo que reclamar. Tá balanceada a equação. Então vamos fazer a 9 aqui, pessoal. A 9 também é moleza. Começando pelo ferro. Nos produtos eu tenho um ferro e nos reagentes eu tenho 2 ferros. Eita, então vamos lá. Vamos colocar 2 aqui na frente, porque é o método do que? Das tentativas. Ok? Método das tentativas. Então eu tenho 2 ferros aqui nos produtos e 2 ferros nos reagentes, tá ok? Eu tenho um carbono no lado dos produtos e eu tenho um carbono do lado dos reagentes, tá ok também. Eu tenho 2 oxigênios no lado dos produtos e 3 oxigênios no lado dos reagentes. Eita, ferrou, hein? E agora? Professor, o que a gente faz? Se eu multiplicar aqui por 3, eu vou passar a ter 6 oxigênios. Mas eu tenho mais um oxigênio aqui, né? Opa, quase não ia vendo esse oxigênio. Vamos de novo. Olha, é o seguinte, eu tenho 2 oxigênios desse lado, eu tenho 3 com mais esse 4, eu tenho 4 oxigênios. Então, se eu tenho 4 oxigênios e eu multiplico aqui por 2, eu passo a ter 4 oxigênios aqui também. Tá, mas e o carbono? Eu pego e multiplico aqui por 2. Vou ficar com 2 carbonos. Mas aí, professor, vou passar a ter 2 oxigênios aqui e não mais um. E no total aqui nos reagentes, desculpa, eu tenho o que? Eu tenho 5 carbonos, 5 oxigênios. Opa, 5 oxigênios, certo? E agora? Hein, pessoal? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Eu tenho 2 ferros, tá certo? 2 ferros. Eu tenho 2 carbonos, tá certo? E eu tenho
4 oxigênios desse lado e eu tenho 5 oxigênios desse outro lado aqui. Eita, e agora? Eu acho que a gente fez algo aqui de errado. Dá pra gente trocar isso aqui, ó, por um 3. É isso mesmo, pessoal. É com as tentativas que a gente vai conseguindo. Errar é normal. Passamos a ter 3 carbonos e 6 oxigênios. E se eu pego e multiplico aqui também por 3, eu vou ficar com 3 carbonos e 3 oxigênios, certo? E agora? Eu tenho 3 mais 3 oxigênios, 6, certo? E aqui do outro lado, 3 vezes 2, 6 também. Olha aí, deu certo, viu? Eu me embananei um pouquinho, mas é normal, pessoal, porque é o método das tentativas. A gente vai tentando para ver até onde a gente consegue chegar ali, igualar os dois lados, ter a mesma quantidade de reagente e de produtos. Então é normal errar. Até eu me embananei aqui, por que vocês não podem se confundir aí um pouquinho também, né? Não tem essa não de ser perfeito, de tentar fazer tudo e conseguir fazer tudo na hora. Vamos lá, vamos tentando que a gente vai conseguir. Então, pessoal, e aí, vocês acham que a equação está balanceada agora? Ela está balanceada, tá? Tá certinha. Então, a 8 e a 9 a gente já matou, já era. Agora falta a questão de número 10. Na questão de número 10 aqui, então, vamos começar pelo potássio. Nós temos um potássio no lado dos produtos e um potássio no lado dos reagentes. Tá ok, então. Nós temos um cloro e um cloro. Opa, mas nós temos aqui, ó, 2 cloros, 2 cloros. Ou seja, do lado dos produtos, a gente tem 5 cloros, pessoal. Caraca, tudo isso. 5 cloros, olha isso. Eita, e desse lado a gente só tem um cloro. Então vamos ver o que dá pra gente fazer. Deixa eu ver. Vamos ver o hidrogênio primeiro aqui. O hidrogênio a gente tem 2 desse lado e temos um só desse lado. Então, se eu multiplicar por 2 ali do lado dos reagentes vai dar certo? Não vai por conta do cloro, né? Porque eu tenho 5 cloros de um lado e só um do outro. E o oxigênio? O oxigênio tem um desse lado e 4 do outro lado aqui. Eita, professor, e agora, hein? Tá muito complicado isso aqui. Método das tentativas. Vamos lá, vamos lá. Se eu tenho no total desse lado aqui 5 cloros, vamos começar pelos cloros para ver o que a gente consegue fazer, tá, pessoal? Eu sei que o hidrogênio aqui é 2 e aqui é 1. Tá, mas e aí? Como é que eu posso fazer para aumentar a quantidade de cloro aqui? Simplesmente eu vou colocar 2 aqui na frente. Vamos começar aqui pelo potássio, né? 2 potássio. Se eu coloquei 2 aqui, eu vou ter que colocar 2 aqui também. Então ficou 2 potássio e 2 potássio nos produtos também, tá, pessoal? E aí eu tenho agora, no total, 6 cloros aqui. Ficou mais fácil, né? E aí, o que eu posso fazer? Se eu tenho 6 cloros aqui, eu posso multiplicar aqui por 6, certo? Tá, mas e aí? Eu passei a ter 6 hidrogênios. E do outro lado eu só tenho 2 hidrogênios. E aí, o que eu faço? Eita, multiplica aqui por 2, 3 vezes 2, 6. Eita, matei? Não, porque o oxigênio ficou 8 aqui, ó, pessoal. Quando eu multipliquei, o oxigênio passou a ser 8. Como passou a ser 8, então ele tem que ser 8 também. Então não pode ser por 2, por 3, né? Não pode ser por 3. Vai ter que ser por um número maior ainda. Qual o número, professor? 2 vezes 4, 8. Então eu faço aqui, ó, 8. Pronto, resolvido. O oxigênio está resolvido. Mas, professor, agora fiquei com 16 hidrogênios? Sim, ficou com 16 hidrogênios. Se eu fiquei com 16 hidrogênios, eu vou ter que colocar 16 aqui do outro lado? É isso mesmo, vou ter que colocar 16 aqui. Olha isso. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Opa!
Opa, a canetinha deu algum problema aqui, pessoal. Ó, 16. 16. Dá para entender que é um 16 aqui na frente do HCl. 16 então, pessoal. Ó, se eu tenho então 16 hidrogênios desse lado, aqui tinha um 8, né? 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Eu tenho 8 oxigênios, o oxigênio está ok. E eu tenho aqui 2 potássio, 2 cloros. E aqui o manganês. Eu não preciso também que eu tenha 2, porque aqui eu tenho 2, ó. E se eu multiplicar aqui por 2, vai dar certo? Será? Vamos ver. 2, tá bom. Agora eu tenho 2 manganês desse lado, 4 cloros, eu tenho 16 cloros do outro lado, né? Vamos somar quantos cloros a gente tem aqui? A gente tem 2, mais 4, mais 2, ou seja, a gente tem 8 cloros. Poxa, só 8 e a gente precisa de 16. O que eu faço então, hein? O que eu posso fazer? Tem um cloro sozinho ali, ó. O que a gente pode fazer com esse cloro sozinho? Talvez multiplicar ele por 5. Se eu multiplico por 5, eu vou ter aqui 10 cloros, certo? 10 mais o 4 daqui, 4 cloros, mais o 2 daqui, certo? Então a gente tem no total 16 cloros. E eu acho que eu tinha me equivocado, né, na hora que eu fui somar os cloros da outra vez. Porque tinha dado 8, né? Não, mas são 16 mesmo, é isso. 16 cloros. Então, para que fique claro, vamos lá. Nossa, esse vídeo já está ficando muito longo, meu Deus. Vamos finalizar isso aqui. Corre, pessoal, corre. Ó, quanto que eu tenho aqui de potássio nos reagentes? Eu tenho 2 de potássio. Quanto que eu tenho de manganês? Manganês eu tenho 2 também. E de oxigênio? Eu tenho 8. E de hidrogênio? Quanto que eu tenho? Hidrogênio eu tenho 16. E o cloro eu também tenho 16 cloros. E aqui do outro lado, quanto que eu tenho? Vamos ver. Cadê? Aqui eu tenho potássio igual a 2. Eu tenho cloro igual a 2. Daí eu tenho manganês igual a 2, eu tenho cloro de novo igual a 4, porque está multiplicando aqui, né, pessoal? Daí eu tenho 16 hidrogênios, hidrogênio igual a 16, e eu tenho 10 cloros, cloro igual a 10. Se eu somar esse cloro aqui, com esse aqui, então eu vou ter que cloro é igual a... Pera aí, deixa eu passar um risco aqui para vocês não se confundirem. Cloro é igual a 16, certo? Então vamos conferir aqui comigo agora, ó. Eu tenho 2 potássio, 2 potássio. Eu tenho 2 manganês, 2 manganês. Eu tenho 8 oxigênios. Opa, eu não contei o oxigênio desse lado? Cadê o oxigênio desse lado, hein? Eita, professor Ronald, que isso? Oxigênio igual a 8. Certo? Tenho 8 oxigênios. E o hidrogênio, que eu tenho 16, né? E o cloro, que eu também tenho 16. Então, tá tudo batendo. Olha aí, pessoal, que incrível. Deu muito, muito certo o nosso balanceamento. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. O vídeo já está muito longo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe um comentário em caso de dúvidas. É isso, um forte abraço.